O que acontece quando pecadores dizem sim? Quando pecadores dizem sim, eles se casam, né? Esse é o título do livro do Dave Harvey, que eu acho, assim, um livro maravilhoso. O Dave Harvey, eu confesso que eu não conheço muito, mas esse livro foi muito marcante pra mim. Ele é um livro sobre casamento, mas ele trata bastante a respeito da realidade do pecado no casamento. Muita gente tem uma utopia, uma ideia meio fantasiosa, assim, de que quando se casar vai encontrar uma pessoa perfeita e não vai ter nenhum problema, e quando encontrar o príncipe encantado e se casar vai ser tudo maravilhoso, ou aquela princesa fofinha toda desenhada não vai ter nenhum problema. E na verdade, quando nós nos casamos, né, e aqui não é nenhum desabafo, ok? A respeito do meu casamento, quando nós nos casamos, nós conhecemos melhor a outra pessoa e nós nos abrimos mais para a outra pessoa, então cada vez mais a realidade do pecado se torna-se presente, ou seja, é tenso. Eu lembro que eu li esse livro, Quando Pecadores Dizem Sim. Eu acho que a gente tava namorando, não foi, querida? Foi quando a gente tava namorando? E eu ouvi, na verdade, esse livro, porque ele tem disponível gratuitamente o MP3, é um audiobook, e tem disponível também o PDF para ler, em e-book, gratuito também. Olha só, coisa maravilhosa. Tô falando de um livro grátis, mas se você quiser comprar também, vale a pena. Eu não tenho o livro, né? Editora Fiel, se quiser enviar esse livro pra gente, né? A gente fica... Se quiser enviar para sorteio também, a gente recebe. E esse livro é muito legal porque, ainda que ele seja um livro sobre casamento, a forma que ele aborda o pecado é muito didático e com certeza você aprende muito mais sobre a realidade do pecado. Uma coisa interessante que ele fala é que ele conta de como ele, na lua de mel, ele poderia dizer para a esposa dele o quanto ele é pecador, e ele, como um terrível pecador, estaria ao lado de sua esposa para sempre, né? Pecando contra ela e... e recebendo os pecados da parte dela também. Mas isso é interessante porque a gente precisa entender a realidade do pecado para que possamos trabalhar graça e misericórdia na vida do outro, e também entender isso na nossa vida para a gente saber como pedir perdão também. Então a realidade do pecado é algo que faz toda a diferença em como nós entendemos a nós mesmos e o outro. Isso tem tudo a ver com relacionamento, e isso tem tudo a ver com casamento. Então, entender sobre casamento, você precisa entender sobre o pecado. É isso que Dave Harvey faz de uma maneira assim maravilhosa nesse livro. Uma coisa que foi muito marcante pra mim, e eu me lembro desse exemplo sempre que eu tenho a oportunidade de ensinar a respeito da doutrina do pecado, é que ele fala do filho dele, que em determinado momento ele estava usando o cortador de grama e a tampa do motor, onde fica o óleo, estava aberta. E ele viu que estava aberta, ele viu o filho dele mexer, não deveria mexer, mas enfim, ele deixou e falou, vamos ver o que vai acontecer. Olha só que coisa. Aí quando o menino ligou o cortador de grama, o motor começou a esquentar e jogou óleo pra cima, e não tava quente assim, né? Tinha acabado de ligar, mas o menino acabou se melando todo. Essa parte eu lembro. Ele fala que isso é o que acontece quando o nosso coração é atingido pelas circunstâncias desfavoráveis. Porque muitas vezes a gente pensa que o pecado é algo que acontece por causa do outro, por causa do que o outro disse, por causa do horário, por causa das circunstâncias, por causa da fome, por causa do sono. Mas não, o pecado é algo que está em seu coração. E essas coisas que acontecem são como o motor que liga, são circunstâncias, é pressão que bate, que atinge, e você sacode e você acaba derramando aquilo que está em seu coração, que infelizmente é pecado e acaba melando as pessoas. Jesus Cristo também foi tentado e passou pelas mesmas circunstâncias, só que quando ele foi atingido, ele não derramou pecado sobre as pessoas, porque ele tinha um coração perfeito, um coração limpo, um coração puro, e ele derramou aquilo que ele tinha, que era o quê? Era amor, graça, misericórdia, perdão, e é isso que nós temos que aprender, né? Então, esse livro, Quando Pecadores Dizem Sim, ele é muito interessante, porque ele nos mostra como entender sobre o pecado e como lidar com o pecado faz toda a diferença em nosso relacionamento com o próximo. Então eu indico pra você, eu vou deixar os links aqui embaixo, um livro grátis aí, ó, presentão de agosto pra você.
MP3 ou PDF, ou se você quiser comprar também, preferir livro físico, eu vou deixar os links aqui embaixo. E mesmo se você não estiver namorando ou pensando em casamento, certamente é um livro muito interessante a respeito da realidade do pecado. Fica aí, se inscreve no canal, fica aí, né? Não sai do computador não, fica aí. Fica aí, né? E amanhã tem vídeo aqui porque em agosto... É vídeo aqui todo dia. Amanhã é vídeo seu, amor. Eita, poxa. É o que eu gravei ou o que eu ainda vou gravar? Eu acho que é o que você vai gravar.